onde uma bela mulher independente caiu presa de um dos indivíduos mais narcisistas e psicopatas que já encontrei. 9 de novembro, 2023, às 40 minutos depois da meia-noite, Eitpek Amangaldi recebe uma mensagem de texto de sua irmã, Saltanat Anukenova. Estou deixando Klondike, meu marido. Estou pegando um táxi e indo para aí agora. Esta não é a primeira vez. É quase a 12ª vez que ela tentou deixá-lo. Um dia, em setembro, ela voltou para a casa do trabalho e encontrou batom de mulher, base, cílios, por toda a sua roupa de cama. O quarto cheirava a sexo e tinha 2 camisinhas usadas no vaso sanitário. Isso deveria ser a gota d'água. A família dela era solidária. Eles a receberam de volta e organizavam um lugar para ela. Mas, para o choque deles, ela renovou seus votos de casamento no mês seguinte, em 26 de outubro, em um ritual alinhado à cultura cazaque chamado Nika. Seu marido a conquistou novamente com suas palavras, sem dúvida pedindo perdão e prometendo mudar, mais uma vez, desta vez para sempre. Eitpek responde à mensagem dela: venha, estou esperando. No entanto, essa é a última correspondência que ele terá com sua irmã. Naquele mesmo dia, às 8 da noite, os serviços de emergência responderam a uma chamada em um restaurante sofisticado, Bal, localizado na capital do Cazaquistão, Astana. De acordo com relatos, uma briga entre visitantes resultou na morte de uma mulher devido aos ferimentos. O restaurante Bal está localizado no Gastro Center, o prédio pertencente à família extensa de Klondike, na parte mais rica da cidade, bem ao lado do Ritz-Carlton e do outro lado da rua dos escritórios do governo, onde empresários e oficiais proeminentes costumam vir para jantar e beber vinho. Ao chegarem, a polícia é recebida por Klondike Bishimpayev. Ele conta que discutiu com a esposa naquela noite e as coisas esquentaram entre eles. Ela tropeçou e bateu nela, cabeça no vaso sanitário, resultando em hematomas. Ele removeu os tufos de cabelo da cabeça dela, colocou-os na mesa e a deitou para descansar. Ele dormiu ao lado dela, mas depois de acordar, ela continuou a roncar. Algumas horas depois, apesar das tentativas de reanimá-la com a ajuda de seu primo, eles não tiveram sucesso. Ela permaneceu sem resposta e eles decidiram pedir ajuda. Indo para a sala Very Important Person, a polícia viu uma bagunça. Roupas estavam penduradas nos móveis. O chão estava cheio de itens. A mesa tinha copos e garrafas de vinho vazias, junto com um relógio quebrado, joias, mechas de cabelo e um guardanapo manchado de vermelho. As cortinas adjacentes tinham manchas marrons e vermelhas, mas o que chamou a atenção deles foi o banheiro. A porta tinha um buraco e havia azulejos visivelmente quebrados dentro, com um pouco de sangue também. Sinais claros de que houve alguma violência antes da chegada deles. No sofá jazia uma mulher enrolada em um cobertor. Ao se aproximar e ela entrar em foco, ficou claro que seu rosto estava quase irreconhecível, extremamente machucado, vermelho e inchado. Seu corpo estava frio ao toque, ela não tinha pulso e já havia partido há algum tempo. A polícia e os paramédicos não puderam fazer nada para salvá-la. A mulher foi identificada como Sultana Dinukunova, a esposa de 31 anos de Klondike Bishimpayev. No local também estava o primo de Klondike, Bakhtizan Bezinov, o diretor do Gastro Center, o prédio onde o restaurante está localizado. Os 2 homens foram interrogados pela polícia. Klondike era bem conhecido. Em 2016, ele era ministro da Economia Nacional e apenas 6 meses após assumir o cargo, foi acusado de aceitar subornos. Ele foi obrigado a renunciar e foi condenado pelo crime em março de 2018. Apesar de condenado a 10 anos de prisão, ele foi solto 1 ano e meio depois e logo perdoado oficialmente. No entanto, em sua vida civil, ele levava uma vida de luxo, sendo acionista nos negócios da família. Seu pai era uma figura política proeminente que lhe proporcionou uma vida de luxo, e ele foi preparado desde jovem para ocupar posições politicamente poderosas no governo, para servir e liderar seu país. No entanto, as ações que viriam à luz logo provariam o quanto a maçã caiu longe da árvore. Após um breve interrogatório no local, os 2 homens foram presos. O relatório pós-morte revelaria mais tarde que Nukanova sofreu 13 golpes na cabeça, causados por trauma contundente.
O rosto dela estava coberto de hematomas, cortes e abrasões. Ela sofreu uma grave lesão na cabeça, com o nariz estilhaçado em pedaços. O lado esquerdo do rosto dela, especialmente, tinha múltiplas feridas, que continuavam para baixo e ao redor do queixo. Ela sofreu de hematoma subdural, que é quando o sangue se acumula entre o crânio e a superfície do cérebro. No caso dela, ela tinha 230 ml ou um copo cheio de sangue que havia se acumulado. Se não tratado, isso causa herniação cerebral, ou áreas do cérebro que são movidas de sua posição original devido à pressão e ao inchaço. A morte dela foi devido à interrupção das funções vitais de sustentação da vida do sistema nervoso central, como a respiração dela e o coração dela. Além disso, ela tinha marcas e sinais de estrangulamento. O relatório toxicológico não detectou drogas ou medicamentos em seu sangue, apenas baixos níveis de álcool. Para desvendar o que levou a essa tragédia, devemos primeiro voltar para onde tudo começou. Saltanat Nukunova nasceu em uma família respeitada no Cazaquistão em 1992. Um torneio de judô foi organizado em memória de seu avô, um professor honrado. Seu pai construiu um negócio de sucesso, e seu tio Kerat teve uma carreira política respeitável como governador. Sua família amava e apoiava igualmente ela e seu irmão. Eles custearam sua educação quando ela decidiu estudar na universidade na Inglaterra. Durante esse tempo, ela desenvolveu um interesse em psicologia, astrologia e meditação. Depois de um curto período no setor bancário, ela decidiu largar o emprego e construir uma nova carreira nos assuntos que a interessavam. Saltanat fez vários cursos de astrologia e começou a realizar consultas pessoais. Ela rapidamente se tornou uma astróloga popular, com pessoas agendando consultas com ela semanas antes. Seu apelo carismático e habilidade em entrelaçar sessões de psicologia com eventos comunitários, convidando também outros em sua área, dispararam sua popularidade na indústria. Ela atendia apenas mulheres ou casais, jamais homens desacompanhados. Financeiramente, ela era bem-sucedida e podia se sustentar independentemente, e seu irmão disse que ela nunca pediu dinheiro à família. Seus planos futuros incluíam se tornar apresentadora de TV e personalidade do YouTube, ambições que sua família acreditava que ela alcançaria. Aitbek, seu irmão, afirmou que ela não era apenas uma astróloga, mas ia além para ajudar as pessoas a superar situações difíceis, como quando auxiliaram uma amiga a escapar de um marido abusivo. Isso ocorreu há mais de 10 anos, antes mesmo de sua carreira começar. A ironia dessa situação é que ela conseguia ajudar os outros a escapar, mas não a si mesma. Saltanat, sendo a jovem e atraente mulher, chamou a atenção de Kvandaik Bishambayev através de sua conta no Instagram, que foi mostrada a ele por um amigo em comum. Apesar do interesse dele, a assistente de Saltanat recusou seu pedido de consulta, pois ela não atendia homens. Uma mulher chamada Camila, que afirmou estar acompanhada de um homem, conseguiu marcar uma sessão. No entanto, ela chegou sozinha e revelou que um amigo em comum, um homem, queria conhecer Saltanat. Durante a conversa, Camila obteve o número pessoal de Saltanat, que ela compartilhou com Pishembaev. A partir de maio de 2022, Pishembaev começou a enviar poemas para Saltanat e insistiu em encontrá-la. Saltanat, que estava mais interessada em ajudar suas clientes do que em namorar, recusou suas investidas por mais de um mês. Porém, em junho, ela encerrou um namoro de 3 anos. Ela não queria um novo relacionamento, preferindo focar no trabalho, estudos e cursos de astrologia. Contudo, Pishembaev conseguiu encontrar Saltanat em seu local preferido em uma manhã. Ele se aproximou dela, se apresentou, disse que estava passando de carro e a viu pela janela. Ele iniciou uma conversa sobre psicologia e a corte começou a partir daí. Alguns meses depois, Pishembaev convidou Saltanat para um concerto de Valery Meldazi. E em outubro do mesmo ano, eles visitaram um amigo em Baku, a capital do Azerbaijão, juntos. Após essa viagem juntos, parece que após meses de perseguição, Pishembaev finalmente conquistou o coração de Saltanat. Ao retornar, ela falou carinhosamente de Pishembaev e expressou o desejo de ajudá-lo com seus difíceis relacionamentos familiares.
Seu irmão resumiu que ela se apaixonou e idolatrou este homem. Mas quem exatamente é Quandic Bishambaev, o então homem misterioso de 43 anos, com um passado complicado, para dizer o mínimo? Além de sua carreira fracassada mencionada anteriormente, Bishambaev foi criado em uma vida de luxo. Ele frequentou a Ivy League George Washington University e teve uma carreira política acelerada, ocupando vários cargos como conselheiro e vice-presidente, antes de ser promovido a ministro da Economia em 2016. Depois que sua carreira desmoronou em apenas 6 meses, ele conseguiu se recuperar em 2 anos e continuou sua vida de luxo graças à renda que recebeu por ser acionista em várias empresas de propriedade familiar. Ele foi casado anteriormente por 14 anos e teve 4 filhos, mas durante o tempo de namoro ele era solteiro e insistia em conquistar Saltanat. No mesmo ano, em dezembro de 2022, Saltanat e Bishambaev decidiram se casar. Reservas dos pais de Fighter sobre ela se casar com um homem anteriormente casado, com 4 filhos e uma condenação por fraude. Eles aceitaram a decisão dela. O casal celebrou um casamento cazaque chamado Nika. Devido a algumas informações desatualizadas no banco de dados sobre Bishambaev, eles não se casaram oficialmente no registro, mas realizaram a cerimônia religiosa e Saltanat foi reconhecida como sua esposa, de fato, após a cerimônia. Menos de um mês após o casamento, depois do ano novo de 2023, Saltanat começou a sofrer violência física. Ela não compartilhou muito sobre isso, mas seu irmão Aitbek percebeu que ela estava em apuros. Em fevereiro, o casal foi para a lua de mel nas Maldivas. Durante esse tempo, Aitbek teve uma longa conversa com sua irmã, instigando-a a deixar o marido. Para tranquilizá-lo, Sultanat enviou fotos mostrando a felicidade do casal. Aitbek detestava o marido dela e se recusou a abrir essas fotos porque não queria ver o rosto de Bishambaev. As fotos foram usadas depois pela defesa de Bishambaev como prova de que estavam felizes e para minimizar seu abuso na época. Ironicamente, os advogados de Saltanat apontaram sinais visíveis de espancamentos em seu corpo nas fotos. Na noite de 20 de março de 2023, Saltanat enviou ao seu irmão 2 fotos mostrando sinais de abuso físico e pediu para que ele as guardasse. Ela temia que seu marido, que tinha acesso total ao seu iPhone, as deletasse. Ao ver as fotos, seu irmão confrontou Bishambaev, levando a uma briga. Após a briga, Saltanat foi vista com menos frequência por todos, pois seu marido a proibiu de ver seus amigos e família. Ela contou que eles brigavam com frequência, mas não revelou os detalhes a ninguém. Não foi até depois de sua morte que sua família e amigos realmente começaram a juntar as peças e entender a extensão do abuso que ela sofreu nesses poucos meses. Bishambaev era um marido controlador. Ele proibiu Sultanat de trabalhar. Ela cancelou todas as sessões, prejudicando sua carreira em ascensão e se tornou financeiramente dependente dele. Ela também foi proibida de ver seus amigos, limitando muito sua vida social. Quando seu irmão sugeriu que ela deixasse o marido, ela perguntou se ele poderia sustentá-la até se reerguer. Ela também contou ao irmão que Bishambaev exigiu manter um vídeo dela nua como garantia caso ela o deixasse algum dia. Ele divulgaria para o público, arruinando a reputação dela. Ela mencionou a um amigo que estava perpetuamente presa em uma situação sem esperança, com uma constante sombra de violência física e vivendo em um estado de medo e consequências. Após o assassinato de Sultana, foi confirmado em tribunal que seu marido exigiu que ela gravasse um vídeo nu para garantir que ela não o chantageasse com todas as fotos de suas agressões. Ele usou este vídeo mais tarde para controlá-la. Em um estado de medo e enfrentando violência física, Sultana sentiu que não tinha escolha a não ser obedecer. Ela descreveu sua situação como desesperadora em uma mensagem para um amigo. Sua última noite viva. No dia 8 de novembro de 2023, Sultana recebeu ingressos para um show de um popular cantor russo, Dima Bilan, de um amigo. Seu marido é um grande fã dele, e ela aceitou os 2 ingressos gratuitos para ir com sua amiga e levar seu marido junto. Durante o show, uma mulher se aproximou e beijou seu marido nas bochechas. Relatos indicam que isso gerou uma discussão entre eles,
dado o histórico de infidelidade do marido dela. Eles saíram do show antes do fim e foram ao restaurante Bao. As câmeras de segurança conseguem vê-los entrando e saindo do restaurante e conversando em várias ocasiões na entrada do prédio abaixo. Relatos sugerem que a briga continuou pois Bishambaev, que também acusou a esposa de se apegar a relacionamentos passados, e ela aparentemente já tinha se cansado disso. Durante a noite, eles tiveram várias brigas físicas, a maioria fora das câmeras, mas os hematomas no rosto de Saltanat evidenciam ferimentos recentes que ela não tinha antes do concerto. Em algum momento, ela ligou para o irmão e disse que estava deixando o marido, mas nunca saiu. Bishambaev admitiu em tribunal que ela lhe disse que queria sair. Ele a aconselhou a dormir sobre a decisão e pensar novamente com a mente fresca pela manhã. Em vez disso, quando entraram no restaurante por volta das 7 da manhã, naquela manhã, ela foi tão brutalmente espancada que não sobreviveu. Kwon-daik e Saltanat são mostrados entrando no restaurante Bao pouco antes das 9h15 de 8 de novembro. Eles são avistados caminhando do lado de fora às 0h45. É evidente que eles estão discordando. Kwon-dik estende um sobretudo para Saltanat, que inicialmente se recusa a pegar e se afasta, mas depois acaba vestindo. Após uma breve conversa, ambos retornam para dentro. Ao voltar para dentro, é possível perceber a diferença na linguagem corporal. Saltanat está no seu telefone. Por volta do momento em que ela falou com seu irmão, Kwon-dik imediatamente espreita para dar uma olhada, e você pode ver pela sua linguagem corporal que ela está frustrada com isso. Agora é 1 da manhã e o desacordo deles continua. Ela fica de pé no canto. Ele começa a fumar. Eles continuam a conversar um com o outro. De acordo com o depoimento de Kwon-dik, ele estava tentando acalmá-la porque ela disse que queria deixá-lo. Ele disse coisas como: relaxe, durma agora, pense sobre isso de manhã com a mente fresca. Eles seguem conversando enquanto os convidados circulam. Isso fica evidente por seus gestos manuais. Isso não é uma discussão amigável, mas um desacordo sobre assuntos pessoais. No julgamento, a equipe de defesa de Kwon-dik está apontando como ela está tão intoxicada que mal consegue se manter em pé por 1 minuto. Porém, a acusação interrompe, afirmando que a defesa não são especialistas em linguagem corporal e para não tirar conclusões equivocadas. Eles também recordam que somente traços de álcool foram detectados em seu corpo. O que é claro nas filmagens é como Kwon-dik fica bem na frente dela. Coloca a mão na cabeça e no rosto dela enquanto ela está encostada na parede. Ela não toca nele de volta. Ele continua a demonstrar controle sobre ela, movendo fisicamente o rosto dela com as mãos enquanto ela fala e olha para o lado. Ele está demonstrando um comportamento dominador sobre sua esposa. Em um momento, ele segura a cabeça dela com ambas as mãos e fala com ela bem de perto. Ela não tem espaço pessoal, não pode desviar o olhar, e ele está olhando diretamente nos olhos dela. É comum abusadores tentarem controlar a situação de todas as formas possíveis. Isso continua por mais de 20 minutos enquanto eles continuam com o desacordo. No tribunal, Kwon-dik alega estar tentando argumentar com ela, pedindo que reflita melhor após uma noite de sono. Mas Saltanat olha para longe dele, desinteressada. Ela parece estar lutando com seus pensamentos, possivelmente querendo sair, mas está encurralada pelo domínio psicológico e físico dele sobre ela. Uma coisa a notar, que estando em público, eles ainda mantêm uma postura que não chama muita atenção para eles. Tudo muda mais tarde naquela noite, quando eles entram juntos no restaurante pela terceira e última vez. Por volta da 1h15 da madrugada, a discussão persiste sem sinais de melhora. Por volta das 2h30 da manhã, eles entram no restaurante, e ela vai para a sala Very Important Person, enquanto Kwon-dik vai até o bar para pegar copos e álcool. Eles saem pouco antes das 7 horas. Kwon-dik e Saltanat estão usando menos roupas dessa vez. Ela parece vestir apenas um casaco longo, e seu marido não usa mais camisa por baixo do dele. Ambos saem para fora. Durante todo o tempo em que estão fora, ela parece tratá-lo com frieza, enquanto ele está falando e tentando convencê-la de algo. Eles retornam por volta das 7h16 da manhã. Ela entra primeiro, mas não abre a porta para ele. A mão dele fica presa entre a porta e o celular dele cai. Depois que ele pega,
Ele a segue para dentro, onde ocorreu o incidente fatal, e ela nunca saiu viva. Uma vez dentro, em segundos ele agarra a cabeça dela com as duas mãos e a sacode violentamente e a empurra para trás. Ela parece aterrorizada ao cair no chão. Enquanto ela está deitada na posição fetal e segurando a cabeça, ele a chuta 3 vezes, o último com tanta força que ele é visto levantando o pé o máximo que pode para trás. Cada vez que ele a chuta nas coxas e nádegas parece doloroso. Enquanto ela está lá, contorcendo-se de dor, ele se afasta, depois volta e, chocantemente, a levanta pela cabeça com uma mão. Apesar de atordoada, ela consegue ficar de pé, apoiando-se no armário atrás dela. Em um momento, ele a esbofeteia com força, balançando seu braço esquerdo para adicionar força. O golpe faz com que a cabeça dela recue para trás, fazendo-a bater na parede atrás dela e desabar no armário, agora segurando a cabeça, sem dúvida, em dor. Quando parece que não pode piorar, Bishambaev agarra a garganta dela com a mão esquerda. Empurrando-a contra a parede, ele a estrangula com as próprias mãos enquanto ela continua a parecer atordoada e indefesa. Ele então dá um forte tapa com a mão direita e momentaneamente ela se afasta. Ela desaba para o outro lado, mas de alguma forma consegue se levantar. Talvez seus instintos de sobrevivência agissem enquanto ela tenta se afastar dele, mas ele se aproxima novamente. Desta vez, ele a agarra violentamente pelos cabelos e a puxa em sua direção. Incapaz de acompanhar, ela cai no chão. Rotineiramente, ele para e volta para levantá-la pelos cabelos, eventualmente arrastando-a para o adjacente banheiro às 7h18 da manhã. Eles emergem 1 minuto e meio depois com ele novamente puxando-a pelos cabelos, enquanto ela luta para se manter em pé. Só podemos imaginar a dor e o terror dela, incapaz de se defender, enquanto esse monstro a arrasta para a sala Very Important Person, um lugar do qual ela nunca saiu viva. Quem sabe que horrores ela continuou a enfrentar lá dentro, já que a agressão que vimos na câmera provavelmente era apenas a ponta do iceberg. Em tribunal, Bishambaev nega toda a culpa pela morte de sua esposa. Em vez disso, ele disse que ela, sob a influência de álcool, fez falsas acusações, insultou e provocou ele. Durante a discussão, ela o atacou, e ele a empurrou de volta, esbofeteando-a 4 vezes com as palmas das mãos abertas para não feri-la. E então, cuidadosamente, chutou suas coxas e nádegas para não machucá-la. Esse homem parecia completamente delirante, considerando que o que vimos nas câmeras de segurança mostrou que ela nunca encostou um dedo nele. E mesmo que as alegações de provocação fossem verdadeiras, e daí? O ego delicado dele é tão patético que ele precisa recorrer à violência física porque, mesmo sendo um político experiente, ele não consegue responder com palavras? Ele ainda alegou que todas as lesões fatais em sua cabeça e rosto foram auto-infligidas por ela mesma. Ela estava discutindo com ele e estava tirando as joias e roupas que ele deu a ela com tanto amor, mas ela perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça no vaso sanitário. Quando ela tentou se levantar, caiu novamente e bateu a cabeça no chão de azulejo. Ele alegou ter escoltado sua esposa até o camarote Very Important Person, sabe? Arrastando-a pelos cabelos, após o que a colocou gentilmente para dormir no sofá e adormeceu ao lado dela. Este testemunho risível foi posteriormente rejeitado pelo júri e o perito forense no julgamento afirmou explicitamente que as lesões na cabeça e no rosto dela não poderiam ter resultado de uma queda. Talvez um acidente de carro fosse uma explicação mais plausível, mas provavelmente nenhuma pessoa poderia tropeçar, cair e se machucar da maneira que levou à sua morte. Também não explicava as marcas de estrangulamento, que eram fortes o suficiente para aparecer no exame pós-morte. Pouco antes das 10 da manhã, menos de 3 horas antes de Kwandai arrastar Salanat pelos cabelos para o camarote Very Important Person, vemos seu primo, Bakhtizan, entrando no restaurante. Ele vai direto para o camarote Very Important Person, sai, pega um cobertor e volta. É nisso que eles envolvem o corpo nu de Salanat. Por volta da 1 da tarde, ele pede para a equipe do restaurante sair. Também é por volta dessa hora que ele foi apagar as imagens do circuito interno de TV, dentro e fora do restaurante, e desligar as câmeras. Felizmente,
A equipe de forense digital conseguiu recuperar as imagens que vimos, e isso foi mostrado no julgamento muito público de Khvondik e Bakhtizan Baizanov. Segundo fontes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deveria visitar naquele mesmo dia e havia uma segurança reforçada na área, se preparando para sua visita. Obviamente, essa reserva teve que ser cancelada. Para encobrir seus rastros, Khvondik Bishembaev contou com a ajuda de seu primo, Bakhtizan, para não apenas apagar as filmagens de circuito fechado de televisão e pedir para a equipe sair, mas para levar o celular de Saltanat pela cidade, dando sinais de sistema de posicionamento global para locais, para mostrar que ela está viva e bem. Ele levou o telefone dela para uma academia, ativou o modo avião e depois o levou para casa. Isso deu ao irmão dela, Aitbek, com quem Saltanat compartilha sua localização sistema de posicionamento global, uma falsa esperança, embora ela não tenha ido à casa dele naquela noite. Ela está bem e deve ter simplesmente dormido, e se levantou e seguiu com seus afazeres no dia seguinte. Relato de Aitbek. Depois de receber sua mensagem à 1h40 da manhã no dia 8 de novembro, onde ela disse que estava pegando um táxi e indo até lá, seu irmão notou seu tom perturbado nas mensagens e garantiu que estava em casa, e pediu para ela ir até lá. Verificou a localização do telefone dela e descobriu que estava no centro gastronômico onde o restaurante fica. Às 1h04, ele respondeu a mensagem dela perguntando quando ela chegaria. Às 2h05, ela leu a mensagem e fez uma ligação rápida, mas desligou antes que o irmão dela pudesse atender. Ele ligou de volta para ela, mas não houve resposta. Desta vez mostrou que ela estava no prédio Talent Towers adjacente. É aqui que fica o Ritz-Carlton, onde o irmão dela presumiu que ela passava a noite. Isso coincide com as imagens de circuito fechado de televisão, onde Sultana e Khvondik estavam caminhando do lado de fora. Às 7h46 da manhã, ele respondeu a mensagem dela. O telefone dela ainda mostrava que estava em Talon Towers, então ele presumiu que dormia. A mensagem foi lida por volta do almoço, e ele presumiu que ela acordou e checou. No entanto, naquela noite, sua amiga Linara ligou para ele e mencionou que a polícia havia prendido o marido dela sob suspeita de tê-la matado. Essa notícia virou o mundo dele do avesso. Ele conferiu o sistema de posicionamento global que indicava a casa da sultana. Ele dirigiu de imediato até lá, mas ninguém atendeu e as luzes estavam apagadas. Ele então correu para o restaurante onde ela o contatou pela primeira vez e descobriu a terrível verdade. Ele ligou para o seu pai para confirmar a notícia. No entanto, a chamada estava no viva voz e sua mãe ouviu a conversa. Ela gritou ao ouvir sobre a morte de sua filha. O julgamento de Khvondik Bishembaev foi transmitido no YouTube. Começou em Astana em 11 de março de 2024. Bishembaev insistiu em um julgamento público, acreditando que o país simpatizaria com o seu lado dos eventos. Mas claramente, sendo criado em uma vida de luxo, ele mostrou o quanto estava desconectado da sociedade cazaque. Ele visava apelar para as normas sociais conservadoras, enfatizando o suposto comportamento inadequado e vício de sua esposa. No entanto, isso se voltou contra ele como hipocrisia das ações de sua equipe de defesa para difamar seu caráter, quando a câmera de circuito fechado de televisão mostrou ele como o único agressor, e a história de seu casamento levou a ela a perder não apenas seus amigos, carreira, mas também sua vida. Em tão pouco tempo, isso não lhe rendeu nenhuma simpatia da maioria das pessoas. As pessoas protestaram publicamente, com mulheres e homens segurando taças de vinho quando a notícia se espalhou de como sua equipe de defesa tentou difamá-la porque ela bebia. A sociedade cazaque atual amplamente rejeitou os duplos padrões morais para as mulheres. O comportamento enganoso de Bishembaev e seu primo, Baizanov, não agradou o juiz ou o júri. Khvondik Bishembaev foi condenado por tortura e assassinato. Ele foi condenado a 7 anos de prisão por tortura e 20 anos por assassinato. As sentenças foram combinadas, resultando em 24 anos de prisão. Além disso, Bakhtizan Baizanov, o diretor do Gastro Center, foi considerado culpado por ocultar conscientemente um crime grave. Foi condenado a 4 anos em uma prisão de segurança média, com crédito dado pelo tempo já cumprido.
A trágica morte de Sultanat Nekhonova causou uma tempestade de protestos públicos por uma reforma legal significativa para penas criminais mais severas no Cazaquistão. A lei de Sultanat foi aprovada pelo sistema de justiça e entrará em vigor em junho de 2024. Criminaliza todos os abusos domésticos e a polícia deve investigar todos esses casos. Sultanat Nekhonova, que você descanse em paz, e sua morte não será em vão. Deixe suas ideias nos comentários. Além disso, confira alguns dos meus outros casos na tela. Este é o Victor. Obrigado por assistir